Salve aí, povo. Que maravilha, mais um dia, domingo. Você acredita? Já está passando rápido demais, né? A cada dia a gente abrevia mais os tempos, né? Está se cumprindo a palavra. Então no final se abreviaria os tempos. Aí você já entendeu o que é abreviar tempo. Daqui a pouco você nem acorda e já está dormindo, porque o dia passou tão rápido. Como vocês estão? Vocês estão bem? Vencendo? Opa, bom. Vencendo o coração, vencendo a ansiedade. Como está vencendo as coisas? Eu quero sempre deixar bem claro sobre implantar um conceito em vocês, o conceito bíblico, e não um conceito humano. E é isso que eu prezo muito na minha palavra e na minha vida. Então eu quero que vocês me acompanhem no pensamento para a gente poder dar ênfase na palavra aí. Se você quer o reino, me escute com atenção. Pensa comigo. No Brasil, nós temos 188 milhões, vou falar de novo, 188 milhões de pessoas no Brasil que acreditam ser cristãos. Entendeu? E é só acreditar em Cristo, que é o Filho de Deus e veio libertar o mundo só. Entendeu? Então, cristãos se intitulam 180 milhões. Nós estamos aqui no Brasil em 200 e poucos milhões, não chega a 210 milhões. Que estranho, né? Então todos os cristãos que você imagina, eles se dizem cristãos e se acham que estão corretos. Hoje eu queria falar contigo como que você imagina isso. Como você está achando que seguir a Cristo é verdade? Qual é, na verdade, o teu conceito de Cristo? Que nós já falamos lá atrás, nós falamos um dia só sobre o conceito, como é o conceito. Isso é muito importante, porque dependendo do teu conceito, mesmo conhecendo Cristo, você pode ir para um abismo, como falou ele. E o assunto é muito sério. Então, se você tentei comprar um óculos anti-reflexo, mas não deu certo. Para falar assim no vídeo, o reflexo do computador pega e não fica legal. Mas esquece isso aí. Você não vai conseguir enxergar meu olho. Eu gostaria, mas aí eu não enxergo nada. Mas tudo bem. Então, como primeira coisa, eu queria que você pensasse e raciocinasse como você que está assistindo agora aí, como você definiu Deus e Jesus na sua mente. Como foi? Como que é o parâmetro? Como você foi implantado esse conceito em você, né? Eu não sei como que foi o seu conceito. O meu foi implantado muito diferente, muito ruim, e eu tive que romper um paradigma que eu tinha muito grande para poder me libertar. E aí eu queria que você analisasse aí. Entenda, eu tinha um Cristo. Na verdade, tinha um Deus, eu não entendia nada disso, nem Cristo, nem Deus. Eu tinha um parâmetro muito estranho. Eu criei um conceito para me suprir a nossa necessidade, a minha necessidade, ou melhor, a minha rebelião. Muita gente é assim, tá? Na nossa igreja, para você entender. É necessário você abrir tua mente, porque o nosso propósito não é ter 188 milhões de cristãos. Porque desses 188 milhões de cristãos, eu não sei quantos entenderam realmente o que é Cristo, e você tem que ser perfeito para entender, né, que Cristo não veio satisfazer a tua rebelião e nem as tuas necessidades que você pôs na tua concupiscência, tá? O que é isso, concupiscência? É a vontade carnal. Enquanto você não entender o campo espiritual, você vai ter falta
de alguma coisa. Porque o diabo começa a colocar na tua mente vontades para Deus te suprir que nunca vão existir. Meu filho. Então vamos ver isso aí. Pensa bem. Se Satanás consegue te colocar um monte de vontades e ele casar isso no evangelho lá atrás, prostituído, que colocou Cristo como um empregado seu, queria suprir as tuas necessidades que você quisesse, porque você é o gostoso do mundo, né? Lógico, você é a única pessoa. Então você pedia para Deus, chorava um pouco, talvez cantasse bonito, talvez Deus ia suprir tua necessidade. Mas não é bem isso que a Bíblia ensina. E a gente, assim mesmo, a gente quer nos enganar, quer se enganar pessoalmente. A gente quer se enganar para. Como que eu posso te falar? Porque a gente não consegue encarar a verdade, sabe? Nós queremos Deus, um Deus aí que nos apoie e nos conceda o que queremos. Nós mudamos Deus como queremos. Você está entendendo? Abre em Romanos 1, por exemplo, que fala muito sobre isso aí. Romanos 1 já vai lá para o verso 18. Já abriu aí? Não? Tá, dá um pauzinho no vídeo aí. É muito importante para você essa palavra hoje. Tá? Olha só o que aconteceu em Romanos, quer dizer, Paulo, para você entender, ele escreveu para Roma numa fase que ele estava até elogiando o povo de Roma, que estava se fugindo das coisas erradas e tal, e queria perfeição. E depois ele estava explicando uma coisa para o povo de Roma, e ele falou assim, ó, para a turma não cair. Eu estou falando a mesma coisa para você, povo, hoje, tá? Porque do céu se manifesta a ira de Deus, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. O que é impiedade? Você não sabe. Eu queria que você até pegasse um dicionário. Impiedade é ação do ímpio. O ímpio é uma pessoa que não tem o padrão de Deus. Melhor assim? Ele não segue o padrão de Deus, ele segue um padrão próprio. Ele é ímpio. E continua, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Voltando, bater na tecla da injustiça. Não é o cara que pressiona a pessoa e pega o que é teu. A injustiça dos homens não é isso. Não é isso. A injustiça do homem é ele achar que o que ele pensa é o correto. Tá? Se você acha que o que você pensa é correto, lembra que teu coração é humano e ele é distorcido de uma forma tão grande e ele distorce a verdade para que você ache justo aquilo que você quer, não o que é verdade, certo? Então tem muita coisa que uma causa na justiça, por exemplo. Você trabalhou lá 10 anos numa empresa e nessa empresa você assinou um contrato de trabalho, que você ia trabalhar nessas horas e receber tudo aquilo lá e tá. Você assinou esse contrato. Só que daqui a 10 anos você processa a empresa, que fala que o lugar de trabalho era ruim, não te deu equipamento de segurança, sei lá, qualquer coisa lá, que trabalhou ali na média. Mas por que você não pediu a conta se não gostasse? Hã? Tipo assim, o contrato vocês não estão cumprindo, então não serve para mim. Eu quero rescindir um contrato, tchau, vai embora. Não, você fica 10 anos, aí depois desses 10 anos você vai fazer o quê? Processar a firma, para tirar dinheiro dela. Isso é justo? É justo quando uma pessoa trabalha um tempo, a firma não paga, não deposita o que é dela, e você requerer aquilo que é justo, para você, justo, o que ela prometeu, não o que você acha que é correto, certo? Então,
é justo assim, a firma não depositou fundo de garantia, não recolheu os impostos necessários e não te pagou o 13º. Então você entra na justiça lá e pede o que é teu, só, certo? Não, o advogado fala, mas isso aqui poderia ganhar mais tanto, então é injustiça. Você sabe disso. E muitos da igreja cometeram isso. Amaldiçoaram sua vida profissional o resto da vida. Entendeu? Ah, pastor, mas é tão terrível assim? É pior um pouco. Você não pode errar. O do mundo pode. A pessoa do mundo pode errar à vontade. Você não, porque você teria que ser justo, tá? Então vamos lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Que é isso? Eles acham que a justiça é verdade. Oprimir, querer vantagem, essas coisas. Você lembra na década de 90, teve uma propaganda de um cigarro, acho que era Derby, se não me engano, e foi criada a lei de Gerson, querer levar vantagem em tudo. Isso chama-se impiedade e injustiça. Bom, verso 19. Porquanto o que Deus se... Agora voltando, não está acontecendo hoje isso? Todo mundo está processando alguém para ganhar dinheiro. Todo mundo está querendo levar vantagem em alguma coisa. Todo mundo está querendo levar alguma vantagem e ganhar alguma coisa além do que é o correto e o que é assinado em contrato. Então vamos lá. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescrutáveis. O que isso quer dizer? As nossas coisas não são feitas por coisas que a gente vê, material, tijolo da casa, a mesa, os talheres, as coisas. Não, são coisas que você ganha espiritualmente. Por exemplo, você está na vida para passar provas para ser aprovado. Você passa a tua vida porque você vai, durante a tua vida, Deus vai vendo se você é justo ou não. Se você quis a tua vantagem ou você quis o correto. Você está sendo... Lembra que eu falei sobre os livros? Quem não assistiu, leia sobre maldição, tá? Que foi na quarta-feira. Então, para você entender, na quarta-feira eu falei sobre maldição. Eu estou tentando tirar o brilho do óculos, mas está difícil. Na quarta-feira eu falei sobre maldição e eu falei sobre uma coisa importante que assim acho que fica melhor, né? Não fica. Eu vou conseguir um dia. Bom, na quarta eu falei sobre maldição e eu falei sobre o que é os sinais de Deus. É bom se assistir, que quando tem algum sinal, tem alguma coisa e tal, e para você canalizar a tua salvação. Então você veio na Terra para quê? Para você fazer escolhas, e dentro dessas escolhas, com o tempo, Deus saber se você é justo ou não, se você serve para o reino ou não. Mas pastor, Deus não é tão injusto assim. Opa, você está falando da tua justiça? Ele já decidiu no contrato dele o que ele quer ou não. Ele simplesmente, você decide se você quer o reino ou não. Você não é obrigado. Não é obrigado. Todo mundo fala para mim, né? Ah, pastor, você às vezes não vai atrás de algumas vidas e tal que saíram, então deixaram, então estão precisando. Eu falo assim, filho, o meu evangelho não é esse que você entendeu, não. O meu evangelho é de Cristo, que ele fala, vem me segue, se você quiser o reino. Se você não quiser, não é uma coisa que eu tenho que incorporar um exército de pessoas que não querem, né? Então a justiça, Deus ele vai te sondar se você quer realmente a justiça dele ou não, que é certo o que está na palavra, tá? Então as coisas são invisíveis desde a criação do mundo, certo? A justiça de Deus é um raciocínio lógico, isso não é correto.
eu estou fazendo uma coisa, pastor, não sei, ele é tão assim, detalhista, que eu não gosta de viver sob pressão, né? Tudo bem, você é livre, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça. Injustiça quer dizer que não é o contrato. Você está entendendo? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvanecem, e o seu coração insensato se obscureceu. Pensa bem, a pregação de muitos não tem mais Deus, tem um Deus diferente. Eu já vi muita pregação sobre desafiar Deus, fazer votos, fazer propósitos. Na Bíblia fala, eu quero que não votem. É melhor não votar do que votar e não cumprir, né? E, mesmo assim, Deus não é um Deus de voto. Ele não está preocupado que você se fique 7 dias perturbando ele de uma forma que se torne vãs repetições, como fala em Mateus, mas ele quer o teu coração justo, encaixado, perfeito. Isso que vale para Deus. Justo e encaixado. É aquilo que é perfeito, é aquilo que está no molde, modelado, está moldado de acordo com a vontade de Deus, tá? Então, no verso 21, você lê assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Fez o quê? Glorificou como teu empregado. Deus é tão bom que ele fez o que eu queria, me deu a graça, me deu não sei o que tem. Não, na verdade você deveria ter isso aí te alcançando. Nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. Eu sou queridinho de Deus e tal, tudo bem. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Por que eles falam que ele falou isso? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Por que ele fala isso? Simples, povo. Olha o que ele fala. O homem, ele acha que Deus é igual a ele, que ele vai se compadecer com a fraqueza, que ele vai ser injusto. Uma hora ele faz uma coisa, uma hora ele julga ao contrário. Como pode, né? Você acha que Deus ele muda de ideia? Ele é tão fraco, ele é tão pequeno, que ele muda de ideia por tua causa? Se você não entrar no caminho e no jeito que Deus te pediu, você não vai servir. Pastor, então não sirvo. Não. Só se você quiser. É uma coisa de opção. Entendeu? Ele está falando aqui na palavra. Ele está olhando para quem é justo. Quem quer a justiça dele e não a sua. Não é o teu pensamento, mas é os pensamentos dele, que são bons. Tem pessoa que se esforça muito. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Como assim? Tem muita pessoa que se diz o bambambam da palavra e vive na injustiça, na impiedade. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, porque ele transforma Deus em coisas ridículas, como um bibelô, como um talismã, como coisas assim. Loucura. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Opa! Então é a obra de Deus que a gente viva de acordo com a nossa vontade. Não, povo, você não entendeu. Deus falou assim: se você quer a tua vida do teu jeito, faça, eu não me misturo mais. Vou ler de novo, você analisa. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, como nós. Depois no verso seguinte: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si também. O que é isso? Você reparou
que agora pode tudo, Deus vai entender que eu nasci com um probleminha mental que serve qualquer coisa. Deus, ele sabe do meu coração. Já ouviu essa frase? Deus sabe do meu coração. Eu já ouvi essa frase de muita gente que hoje está na lama, porque Deus sabia do coração dele, que era imundo, né? Então, pensa bem, olha o que Cristo falou, o que Deus está falando aqui na boca de Paulo, hein? Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Como é isso? Eu vou fazer a minha vontade e depois lá na frente eu me acerto com Deus. Você está entendendo? E aí Deus, eu sei que Ele vai me entender e Ele vai mudar a opinião sobre mim. E Ele coloca uma coisa muito importante, a maioria ele interpretou, porque tem uma palavra que fala assim que Jesus Cristo será nosso advogado. Então ele está interpretando assim que na hora do julgamento, lá quando se abriu os livros, e o livro abriu-se o livro da vida, e achou teu nome lá, mas só que depois tem os livros das obras. E aí, eu falei que Jesus era o nosso intercessor, nosso advogado, como está na palavra. Como assim? Existe uma coisa que menciona na Bíblia, eu não fiz um estudo detalhado, mas dá para você entender. Jesus ele vai falar assim, ele fez errado até descobrir a verdade. E a partir daqui ele mudou, houve a conversão. Tá entendendo? Ele vai falar assim, aqui eu troquei com ele e esse cara morreu, então não tem mais como cobrar. Olha a vida dele depois. Entendeu? Jesus pode interceder porque ele veio aqui, sofreu como homem, sabe todos os problemas dos homens e tal, e ele pode saber se você estava fraco, errado ou não. Olha, então vamos lá. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, nós tentamos mudar o nosso Deus de acordo com a nossa vontade, né? Por isso, Deus os abandonou às paixões infames. Ponto. Então, uma coisa tem uma sequência com a outra, mas olha o ponto que o homem chegou. Olha ao ponto que o homem chegou. Então, até aqui, ele está falando de coisas banais, coisas que o povo achava que estava tudo bem. Como você acha um monte de coisa que está tudo bem. Como você faz a tua vida, quantas vezes você peca por dia, quantas vezes você acha que eu pego no seu pé? Por amor, pego. Pegaria mais. Se você deixasse, se você quisesse o caminho, se você fosse justo, você estaria comigo, do meu lado, ajudando as pessoas a entrarem na justiça. E não tentando desviar as pessoas que querem a justiça. Vocês estão entendendo ou não? Então, vamos lá. Por isso, Deus abandonou as paixões infames. Verso 26. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. Como isso? Filho. Aí ele já vai para o último estágio. Quando o homem fica numa depravação moral, né? Falou das mulheres primeiro, né? E aqui, e semelhante também os homens, deixando o seu uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, isso aí não é para a gente pensar porque falar assim, não, por que toda pessoa que tem uma tendência aí a homossexualidade às vezes é bem sucedida, aquele que não conhece a palavra, senão ele não consegue nada. Por quê? Porque o diabo tem que sustentar para ele ser símbolo, né? Então, homens, deixando seu uso natural da mulher, inflamaram a sua sensualidade um para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo de si mesmo a recompensa que convinha do seu erro.
E como eles não se importaram em ter o conhecimento de Deus, por isso, entendeu? Vou continuar. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Eu estava conversando com uma pessoa que estava muito tempo longe da igreja, veio logo no iniciozinho, depois desapareceu, uma moça. E outro dia, há um tempo atrás, me convidou para seguir no Facebook lá. E eu veio a publicação dessa moça, depois veio outra e tal. E ela, assim, bem sensual, né? E eu tenho amor pelas almas, assim, de não deixar a pessoa cair, né? Aí eu escrevi para ela assim: olá, tudo bem, tudo bem. Você puxou um papo e tal. E ela falou: ah, tudo bem, professor, eu tô no caminho, tô firme. Eu falei assim: mas você não acha que suas fotos são um tanto sensuais, né? E ela falou assim: mas isso aí não tem problema, né? Porque eu não sou uma pessoa que cai, não tô levando ninguém à perdição. Eu falei assim: não é bem assim que fala a Bíblia. Eu copiei do dicionário a palavra lascívia e mandei. Aí a pessoa ficou muito brava comigo. Por que tá falando isso? Não sei o que tem, papapá. Eu falei: porque eu estou tentando te ajudar. Eu não quero que você caia, né? Isso aí é uma coisa muito profunda, que gera muitos erros e tal. Aí a pessoa soltou os cachorros em cima de mim, me bloqueou, me tirou, fez e tal, pá. Falei assim: bom, por quê que isso aconteceu? Sabe? Está aqui escrito aqui, ó. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Você percebe? É a mesma coisa você. A gente já fez muita coisa de tentar ir atrás de pessoas viciadas e tal, que são viciadas há muito tempo. E, queira ou não, essas pessoas, elas não querem saber da verdade, porque faz mal para ela. Ela se sente meio agoniante, porque ela não consegue fazer o correto. Então o que elas fazem? Abandonam. E não querem mais conversar sobre o pecado, porque isso faz mal para ela. Como você é sobre o pecado? Pecado, lembrem, não é sexo, droga, rock and roll, não é coisa pesada. Lembra, né? Eu sempre bato na mesma tecla para você cair na real. Inimizade e assassinato é o mesmo pecado, né? Às vezes você repudia uma pessoa que caiu no adultério, por exemplo, mas não repudia uma pessoa que tem inimizade, porque ela é tua amiga. Entendeu? E sendo que é o mesmo pecado. Nós deveríamos ser pessoas que nem contato com pessoas assim a gente gostaria de ter. A gente deveria ser uma pessoa que eles quisessem salvação conosco. Não sei se você me entende. Então, e como eles não se importaram de conhecimento da palavra de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, normalmente uma pessoa que está caindo num tipo de pecado ou num pecado, essa pessoa ela não consegue sair desse pecado e ainda briga muito com a gente quando a gente começa a revelar o seu pecado. Por isso que a maldição perpetua. Não sei se você vai me entender. Quando você tem uma pessoa que vem aqui em casa, a gente está ministrando ela, eu uso máscara, eu uso alquinho e tudo para falar com essa pessoa, e eu estou conversando com essa pessoa, e eu começo a puxar a verdade e falar do que pode levar a pessoa numa maldição e tal, pá. E essa pessoa, ela escuta tudo e faz assim, é verdade, é verdade, é verdade, mas ela não queria ouvir aquilo. Essa pessoa simplesmente desaparece depois. Desaparece. A mesma coisa com pessoas. Você pode ver que a pessoa que ela é morna na igreja, ela é fria,
ou morna é uma pessoa que constantemente está em pecado, seja qual for, seja uma simples inimizade, seja uma simples avareza, seja uma simples ganância, uma simples soberba e um monte de bobeirinhas assim que são grandes pecados. Essa pessoa, ela sempre estará mal na igreja. Tá entendendo? Sempre. Porque ela não quer ter um conhecimento, não se envolve, o cérebro dela recusa. São pessoas que nem nós temos, sei lá quantas pessoas na igreja, nem imagino. Hoje muito menos, né? Porque a gente está tão distante que a maioria que eu conheço está tudo bem, mas vai saber a verdade, como está o seu coração, como ela está aguentando a barra de estar sem relacionamento físico com o corpo da igreja, e como ela está se sentindo, e como está acontecendo, por que está acontecendo, como está a estrutura emocional dela. Será que ela não quer alimentar a alma e fica procurando coisas paralelas? Não sei, não é problema meu. Mas vamos ver, no meio desse povo todo, né, eu sei que são 120 casas que ouvem a palavra de vez em quando. Durante a semana, 40 casas ou pessoas, não sei. Até depois eu vou pedir assim para cada um colocar nos comentários do vídeo. Você assiste a reunião? Sim, eu assisto. Ou eu assisto, vai aparecer o nomezinho lá. Se for marido, esposa, nós assistimos, eu e tal. Então, marcar para a gente saber, não, nem quero saber. Porque senso nunca foi bom. Até Deus deu uma coça em Davi de ficar querendo saber o que ele tinha, o que ele não tinha. Eu não ligo para isso. Nosso Evangelho de Cristo é diferente, né? Então vamos continuar lendo aí. Verso 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia. Iniquidade é um negócio muito amplo. Iniquidade é quando eu concordo com um pecado de alguém. Vamos dizer, uma esposa que concorda com um erro do marido durante a vida, ela é iníqua, ela perde a salvação, tá? Mas pastor, sim, ela tem que se posicionar contra e lutar contra, mesmo que o marido continue. Ou ao contrário, se o marido tem, se a esposa é problemática e ele vai levando, mas não faz nada e não mostra, eu fui iníquo muito tempo, né? Tentando não ligar para alguns erros. Erro meu. Com pessoas também eu não perco muito o tempo não. Tá errado, a gente já vai falar. Aí eu não posso ser iníquo porque eu pago pelo pecado dos outros. Prostituição é uma pessoa que não é questão sexual. Prostituição também, mas não só. A prostituição é quando uma pessoa ocupa o templo de Deus com outra coisa. Se o tempo que ela deveria estar, ela não tem tempo para assistir uma palavra ou então para estudar a palavra, porque lembra que o pecador não gosta de ler a palavra, porque ele nunca vai entender, a mente vai fechar, ele vai dormir, certo? E ele não vai querer saber, porque está pegando nele. Ele fala, não, eu não vou ler isso aí, que está falando de mim e tal, né? Isso é prostituição. Malícia. Avareza é quando você quer para você o bem e não importa o que, né? Então, mesmo na vida, se você é o avarento, ele faz maldade. Ele é acima da justiça para ele. Então é um avarento, né? Maldade, tá aí. Cheios de inveja, né? Nem pessoa que está indo melhor que ele, pessoa que tem mais ministério que ele, né? É complicado. Homicídio, são pessoas que matam pessoas do seu lado. Olha aí, contenda. Porque você falou não sei o que, o outro falou não sei o que, porque o pastor falou, porque não sei o que. Engano. Malignidade. Malignidade faz coisas do maligno, tá? Agora pior aqui, sendo murmuradores. Quantas palavras saem de reclamação da sua boca? Vou repetir com aspas. Quantas palavras de reclamações da vida sobre pessoas, sobre coisas, sobre situações saem da sua boca por dia?
né? Detratores, aborrecedores do Deus, injuriadores, injúria quando fala falsamente de outro, soberbo, presunçoso, né? Inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, quer dizer, infiéis nos contratos, que eu falei do contrato de trabalho, sem afeição natural. Sem afeição natural. Ele não aprendeu a amar, mas também não se preocupou em aprender. Tá? Irreconciliáveis, quer dizer, tem muitas pessoas que brigaram comigo já, e até saíram da igreja e tal, mas eles sabem que eu estou certo, mas eles não querem se reconciliar, então se perdem no mundo. Porque eles não querem dar o braço a torcer. Esses são os irreconciliáveis. Preferem dar contra tudo, porque eles sabem que tudo é mentira. Né? Tudo que ele viu, tentou, não deu em nada. Aí ele lembra, até manda o WhatsApp, pastor, você está certo, tá, mas não vem de volta. Por quê? Porque é irreconciliáveis. Sem misericórdia. Ele não está preocupado em fazer bem aos outros. Ele está preocupado com ele. Os quais, olha, escuta, conhecendo a justiça, os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Tudo isso que está atrás, vamos ver, eu vou ler rápido para você entender. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, que conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam lá em cima, não somente as fazem, mas também consentem com os que fazem. Quer dizer, você está vendo uma pessoa fazer uma maldade, uma iniquidade, uma prostituição, uma malícia, uma avareza, mas não fala nada. Não vai contra e aceita. Murmurador. Tem dia que eu pego algumas pessoas que vêm aqui como muro de lamentação. De homem, eu não tenho falando que não pode. Pode, porque eu aproveito o dia e falo, filhão, vamos pegar assim, ou filha, não sei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar sua vida e vamos comparar com tal pessoa. Uma pessoa da família dela, talvez, que está sofrendo lá e não tem condição de melhorar. Você acha que sua vida é pior que a dela? Não. Por que aquela pessoa é feliz e você não? Então nós temos que agir conforme a palavra. Então, se você é murmurador, eu vou te falar. Se você é um camarada avarento, essas coisas, eu vou te falar. Você sabe disso. E eu cobro para você ser perfeito. E tem coisas que às vezes eu não falo, não. Por quê? Porque não adianta. Você não está pronto para ouvir. São as pessoas que não querem ouvir o conhecimento de Deus. E eu oro nesse período, e até mantenho algumas na igreja. Para quê? Para que Deus tenha misericórdia e um dia abra os olhos dela, né? Às vezes dá até muito problema, mas eu acho que vale a pena, porque vale mais uma alma do que o mundo todo, né? Então, pensa bem, desde aquele tempo, Paulo descrevia o que está acontecendo hoje. Não é diferente. Hoje nós somos no mundo assim. Dentro da igreja tem muita gente fazendo um monte de coisa errada. Da igreja de Cristo, geral, tá? E eles acham que são cristãos. Cristão é aquele que segue a Cristo. 180 milhões de cristãos, quase a população total. Você conhece um monte de pessoa que dizendo que cristão é assassino. Não tem a facção no Rio de Janeiro de traficante que são cristãos, que eles pegam e eles estão fazendo o que? Eles estão obrigando o pai de santo a quebrar o centro. É proibido andar de branco na rua, com aquelas roupas natural da Bahia, né? Do escravo, por exemplo.
E é proibido de usar turbante porque eles matam, simplesmente. São cristãos. Você acha que isso? Né? Você sabe que na época da Idade Média aí, eram torturados e mortos muitas pessoas que não condizia com a ideia deles, em nome de Cristo. Né? A disseminação da América do Sul e América Central, dos países latinos, foi toda devastada por causa do cristão. E eles se diziam crentes, cristãos. Muita gente hoje está acabando com o evangelho dizendo-se cristãos e matando mais pessoas, não matando de uma forma carnal, mas espiritual, dizendo que estão certos e carregando um monte de gente com eles. Tá? Então, Roma, daquele tempo, é igual hoje. É igual hoje. Não é aquela cena absurda, aqueles banquetes de orgias sexuais que você pensa, não. Hoje está pior, se faz pior. Né? Os romanos queriam que Deus se adaptasse a eles. Está entendendo? Hoje não é diferente. Eu estava falando então com essas pessoas que dizem ser espirituais e estão claramente se expondo até como um homem do mundo. Né? Pessoas que ostentam bebidas e tal, sendo que se você vê os beberrões e tal, aquelas coisas, né? Não entram no reino do céu. Tem pessoas que ostentam uma vaidade na questão física, outras coisas lá. E a pessoa não aceita. Não aceita a palavra e ainda acha que Deus lhe é a favor. Qual é o teu conceito? Não é a mesma coisa? Você não pode estar com um conceito errado e ainda está ficando bravo comigo que eu estou pegando no seu pé? Pego por amor, porque eu escolhi Cristo. Ah, pastor, você não é o dono da verdade. Então rasga a Bíblia, filho. Tá? O dia que você chegar para mim e falar assim, ó, pastor, isso na Bíblia não está falando que é correto. Tá? Aí nós vamos conversar. Certo? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Dos 180 milhões de cristãos aí no Brasil, veja o que houve. Quando Cristo chegou, a diferença que se imaginava do que era e do que veio, eles imaginavam lá um senhor vindo de cavalo, armado, que ia matar os inimigos, matar politicamente. Talvez você pense a mesma coisa, que Cristo vai vir com raios e trovões e anjos para quebrar a cara do teu vizinho que te enche o saco, que vai abrir, vai matar teu chefe, vai matar a esposa, vai mudar o mundo por você. Não é iniquidade isso aí? Não é injustiça, povo? Né? E judeu, ele não aceitou Cristo por causa disso. E pior que nós falamos que aceitamos Cristo e não cumprimos a sua palavra. Então não aceitamos coisa nenhuma. Se você quer Cristo, aceite a palavra de mudança total. Ai, pastor, você fala muito nisso, né, filha? O evangelho é só isso, só isso. Seguir a Cristo, ser igual a Ele, tá? Discípulo é cópia de. Não adianta você tentar imaginar que existe os discípulos, que seriam pessoas dedicadas a ser igual. Depois tem o público, que por causa desses o público vai para o céu. Não existe isso, pô. A multidão não existe na Bíblia. Tá entendendo? Aos que vencerem darão o reino. Eu tento falar isso para você. Não é o pastor que tem que ser santo. São todos. Eu também tenho. Eu zelo pela minha salvação. E eu não posso arrastar nem as pessoas que eu mais amo. É impossível. Eu não posso arrastar ninguém para o céu. Então eu pego pesado para que as pessoas abram os olhos, porque eu amo. Eu tenho um amor muito grande pelas pessoas. Se a pessoa está fazendo errado, eu falo. Sou mal interpretado. Não, o pastor está com ciúme de tal pessoa, então ele não deixa fazer tal coisa. A pessoa está... Eu tenho um caminho a seguir, que é Cristo. Né? E eu tento fazer você entender sobre isso. Então não me culpa de querer ser perfeito e justo, sendo ainda
que eu estou começando no caminho, né? Você está entendendo, né? Então, na verdade, eles estavam esperando o imperador, Cristo, que eles pedissem algo carnal e o imperador iria fazer matar os inimigos, sendo que Cristo veio ensinar você um caminho e você deveria segui-lo, aceitá-lo como líder, como dirigente da sua vida e como foco, e não teria outro caminho. Não há outro. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo? Você entendeu, né? Ele só veio e pediu para seguir. Não obrigou a ninguém e a nada. Só os que querem seguir é que valem. Põe isso na tua cabeça. Você é justo? Não. Tá fora, negão. Entra na justiça, por favor. Tá bom? Deus, ele está sendo definido na tua mente como um ser carnal, que vai fazer a tua vontade e você, os teus erros ele não vai enxergar. Ele enxerga tudo. Você sabe que tem hora que eu imagino assim, que eu tenho vergonha de Deus, de muitas coisas que eu já fiz. Vergonha. Eu falo, como Deus pôde estar observando sem me matar? Entendeu? Lá no passado, eu já contei meu testemunho. E eu tinha um coração que se dizia cristão, fazendo a pior baixaria do mundo. E o que acontecia? Deus ainda era meu amigo. Eu era um desses cristãos. Pode ser que você está igual. Eu quero falar bem sério para você. Não importa o tipo de pecado que você comete. Se está nessa relação que eu falei hoje, mais Gálatas 5, mais Romanos, mais Apocalipse, que fala muito sobre as tuas ações. Se por acaso você estiver fora, filho, você está fora, é a justiça de Deus, é contrato que você pediu. Ele não te obrigou a nada. E ele falou, se você quiser entrar no reino, leia as instruções e cumpra. Me obedeça cegamente, que chama fé. Não discuta, eu mandei porque é bom para você, faça. Aí eu vou me agradar de você. E aí eu vou te conduzir com meu Espírito Santo para a minha casa celestial, te livrando de todos os seus sentimentos ruins. Amém? Amém. Povo, vamos ser mais sérios, povo. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. Talvez não dê tempo para você se consertar, povo. Talvez você vai embalar num vício de comportamento tão ruim que você não vai ter mais volta. Você está entendendo? Não vai ter volta. Você vai entrar num buraco de coisas erradas. Talvez hoje você já esteja num buraco. Como você vive, como você está vivendo, é legal o que você está fazendo? É certo o que você está fazendo? Como você vive? Talvez você... Eu vou dar algum exemplo, tá? Eu quero forçar a barra assim. Talvez você não permita que seu marido se converta, porque não vai fazer o teu gosto. Talvez você não queira a sua esposa convertida, porque não vai fazer o seu gosto. Talvez você não queira estar convertido, porque não vai fazer bem para você na tua vida carnal. Eu não sei, povo. Eu queria que você refletisse hoje no teu futuro. Ok? Quem é Cristo para você? Quem é Deus para você? É complexo isso. Qual é o teu conceito? Hein? Quem é você? Deus te abençoe e te guarde. Semana que vem, eu vou falar na quarta, mas espero que você já previna hoje. Semana que vem, você sabe que é assim, se você está assistindo domingo, são 120 pessoas que ligam e ouvem essa palavra. Talvez não até o fim, cortam no meio e tal, não importa. Mas você que ouviu até aqui, domingo que vem nós vamos ter uma ceia na sua casa.
Os verdadeiros é aqueles que adoram em verdade, não na igreja. E na tua casa vai ter uma ceia. Você vai fazer essa ceia. Se você tem famílias que você convive e sabe que não tem problema de contágio, se junte. Faça uma ceia. Né? Pode, pode. Deve? Não sei. Você julga. Se você sabe que uma família se precaver, você também já entendeu, né? Eu fui fazer um teste do Corona ontem, aquele das cotonetes, porque eu fiquei com dúvida, porque eu estive com pessoas que teoricamente poderiam estar com vírus. E eu podia contaminar minha família, podia contaminar meus amigos. Então, para precaver, né, eu fui lá e fiz novamente o teste, porque eu converso com muita gente que não devia, mas é necessário, porque eu não vou deixar uma alma cair. Né? Principalmente nova. E foi pessoas novas, né, que a gente tem contato, pessoas que ouvem de alguém, assistem um vídeo, coisa parecida, e me procuram e estão querendo, sedentos, ouvir falar. Às vezes eu tenho que ir na casa da pessoa, às vezes até longe, a pessoa não tem condições de vir e pede para ir. Eu vou. E às vezes, depois eu fico sabendo, né? Ó, pastor, meu pai estava com não sei o que e eu não sabia, mas eu não peguei, mas pode ser que pegue, estou com dúvida, estou com sintoma e tal. Então a gente fica pensando, né, será que eu vou passar para alguém? Né? E aí fui fazer o teste, não deu nada, graças a Deus, né? Então eu estou tranquilo, então eu posso me juntar com algumas pessoas. Com quem? Com quem a gente sabe que está se resguardando e não tem problema nenhum. E a gente se junta e toma ceia, a minha família, né? E os que estão todo dia comigo aí, né? Então faça isso, tome a ceia do Senhor. O que é isso? Representa que você quer ser um com o teu irmão. E em Cristo, tipo, você quer que ele seja Cristo, você quer ser Cristo, os dois se juntam, formam um Cristo e vão fazer um Cristo gigante que é a igreja, né? E eu espero que você seja assim, o corpo de Cristo, tá? Se você tem alguma antipatia comigo, já está dizendo que você tem um grande pecado, certo? Então, reflita, eu sei que você está assistindo e você não tem. Então você está bem comigo, você já tem um pecado a menos, né? Eu quero que você seja feliz e por isso eu oro por você. Todas as noites eu oro pela igreja, por todos. E todo dia também, quando eu lembro, durante o dia, quando eu estou andando, quando eu estou pensando, quando eu estou escrevendo, quando eu estou fazendo, quando eu estou falando com alguém, eu lembro de outra pessoa. Às vezes eu estou falando com uma pessoa, estou me lembrando de outra pessoa que teve o mesmo problema e como ela solucionou e como a outra não. E aí eu falo para a pessoa e eu tento trazer na memória dela aquilo que dá esperança. Vamos vencer, povo. Deus te abençoe e te guarde. Sobre ti resplandeça o rosto do Senhor. Que é isso? Eu quero que você seja a cópia de Cristo. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Glória a Deus. Ceia, domingo. Até quarta. Vamos conversar.